Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura. A igreja nos apresenta para este domingo, que é dia da solenidade da Ascensão do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos chegando nesse texto, porque isso indica que falta poucos dias para chegarmos no Pentecostes. De antemão, quero te pontuar alguns detalhes bíblicos. Nós celebramos na liturgia agora o dia da Ascensão porque, segundo os relatos bíblicos, Jesus passou ainda 40 dias na Terra. E aí, a igreja, de modo muito didático, para que todos nós possamos celebrar esta solenidade, ela acaba substituindo aquele que seria o 7º domingo da Páscoa pelo dia da Ascensão do Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Já quero te contar um segredo bem legal, hein? No vídeo do Evangelho, que vai ao ar quinta-feira ao meio-dia, eu vou trazer até alguns comentários sobre a oração que a igreja coloca dentro da missa, a oração coleta, após comunhão, e até mesmo o prefácio da oração eucarística, que nos ajuda também a identificar a importância desta solenidade. Mas sem mais delongas, vamos juntos aqui ver a primeira leitura deste domingo, e te peço, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. O texto se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11, que diz assim: No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Amados irmãos e irmãs, essa leitura tem muita coisa. Por isso já peço desculpas se o vídeo ficar muito longo, mas eu quero comentar detalhe por detalhe. Então, senta aí, pega papel, anota e, por favor, compartilhe o vídeo com mais gente, tá certo? Vamos lá, no versículo 1 vem dizer assim: No meu primeiro livro, ó Teófilo. Ora, primeiro livro? Na verdade, o texto de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, evangelista. Então, o primeiro livro a qual ele se refere ao seu evangelho, o evangelho que Lucas retrata, né? Teófilo, essa palavra teo, vem de Deus, filo, filho, o amigo, enfim, seria uma espécie de alguém, né? Ou talvez uma representação do nome que se referisse a todas as pessoas que são discípulas de Jesus, porque são amigas de Deus, né? São filhos de Deus. Então Lucas, na verdade, aponta para isso. Então esse Teófilo talvez não seja uma pessoa, tá bom? Mas tem estudiosos que discordam um pouco disso. E aí ele fala: já tratei, lá no Evangelho, tudo aquilo que na verdade Jesus fez e ensinou. É isso que de fato Lucas falou. Ele vai dizer até assim: até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. É interessante, né? Lucas não diz que é uma ruptura o momento em que Jesus vai ao céu, mas é uma continuidade. E ele não é alguém que nos deixa ao Deus dará, como diz a história, mas é alguém que instruiu o povo. Jesus, de fato, organizou tudo, ele fez aquilo que deveria ser feito, mas ele continua a sua missão agora no céu. É mais ou menos isso que Lucas acaba colocando para nós. E aí ele vai fazer tudo isso pela ação do Espírito Santo. Então continua no versículo 3. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias,
apareceu-lhes falando do reino de Deus, ou seja, é os 40 dias que eu falava, né, que a igreja celebra, 40 dias antes da sua ascensão. E ele diz no versículo 4, durante uma refeição lhes deu uma ordem, não vos afasteis de Jerusalém, mas esperem a realização da promessa. E que promessa é essa que fala-se aqui? João fala que Jesus, ou melhor, que ele batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqui é uma referência ao Pentecostes. E aí a grande pergunta que não quer calar, o que viria a ser então esse chamado batismo no Espírito Santo que acaba sendo colocado aqui? A palavra batizar quer dizer mergulhar. E o Espírito Santo a gente já sabe o que é. Então, ao dizer ser batizado no Espírito, quer dizer o quê? Ser mergulhado na ação do Espírito Santo, que é aquilo que acontece dentro da dinâmica do Pentecostes. O Espírito Santo é dado em plenitude para aquele povo. Ou seja, enquanto no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele meio que via, né, em momentos pontuais, diante de uma missão de alguém, então, sei lá, eu sou profeta, enquanto estou profetizando, o Espírito Santo via sobre mim para que eu pudesse profetizar, agora ele existe em nós de modo pleno. É isso que acontece no Pentecostes. E aí veja bem, então os que estavam reunidos perguntam, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Gente, por que essa pergunta? Existe toda uma crença lá no Antigo Testamento de que de fato Jesus viria restaurar o reino, e essa restauração do reino ela era feita de que forma? De uma forma política, militar. Então Jesus seria um militante político, seria alguém que vinha como um grande chefe de Estado, alguma coisa assim. Mas a grande transformação que Jesus faz não é essa. Jesus não é esse Messias político como o povo esperava. Jesus, na verdade, vem nos libertar do império do mal. Essa é a maior libertação que ele realiza. Nos libertar do mal que o pecado nos traz. E aí, continuando, amados irmãos e irmãs, Jesus vai então dizer o seguinte, não vos cabe saber tempo. Ou seja, Deus não fica revelando datas de quando o mundo vai ser transformado, de quando tal coisa vai acontecer. Por isso tem muita gente aí que fica dizendo, né, Deus me deu uma revelação de que isso aqui aconteceu. Só que isso é contra a Bíblia. Na verdade, não é nada bíblico ficar adivinhando, né, datas em que tal e tal coisa vai acontecer. Mas Jesus disse, mas recebereis o poder do Espírito, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém. O Espírito Santo é quem nos faz ser testemunhas. E uma testemunha faz o quê? Além de ajudar a falar de alguém sobre algo, ela também defende alguém. Então todas as vezes que nós queremos, sei lá, defender a nossa fé, não pode ser com a nossa própria força, mas tem que ser pela ação de Deus, pela ação do Espírito. Todas as vezes em que queremos, sei lá, pregar, evangelizar, falar de Deus, preciso entender que eu preciso do auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo eu não consigo ir para lugar nenhum. Esta é a grande verdade. E aí continua. Depois disso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. A nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Gente, qual é o objetivo de Lucas de dizer isso? Muita gente acha que aconteceu assim, palavra por palavra de como está aqui. Mas vamos lá. A nuvem, lá no Antigo Testamento, ela sempre estava acompanhada de teofanias. Então aparecia uma nuvem sobre a tenda e aí sabia-se que Deus tinha se manifestado. Em resumo, a nuvem ela acabava sendo um sinal da manifestação de Deus. Ora, muitos duvidavam que Jesus de fato era Deus. Então Lucas, ao colocar a ideia da nuvem que encobre Cristo, é uma forma dele dizer assim, olha, ele de fato é Deus. Então essa nuvem quer anunciar o messianismo de Cristo. Continuando, depois aparecem dois homens vestidos de branco que poderíamos analisar como sendo anjos. Que vão dizer o quê? Homens da Galileia, porque ficam aqui parados olhando para o céu. Esses anjos criticam esse braço cruzado olhando para cima, enquanto não entendem a dinâmica do serviço. Mas, amados irmãos e irmãs, depois de estudar o texto, agora chegou a hora de poder ajudar você que está aqui, né, em reflexões práticas. Tanto para padres que me acompanham, bispos, enfim, leigos, que precisam utilizar esses textos para fazer reflexões. Como poder utilizar isso aqui para uma hermenêutica, ou seja, aplicar no dia a dia de hoje? Antes de dar essas pistas, quero só lembrar a você que você pode me ajudar na evangelização aqui do canal, tá bom? Ou você pode fazer uma doação de Pix em qualquer valor. Eu sei que a chave apareceu lá no início, mas eu repito aqui para vocês qual é a chave Pix aqui do canal, para caso você queira doar qualquer valor, para ajudar inclusive na compra de livros
que vez ou outra eu tenho que fazer para poder estudar. Então você que quer ajudar com qualquer quantia, faça um Pix no valor que você desejar, né? E o valor que você pode fazer a transferência seria para a chave, né? jl.galdino22@hotmail.com. Ou você pode inclusive se tornar membro do canal. Clicando em Seja Membro, você pode escolher ou pagar o valor de R$5 ao mês ou de 25 e você me ajuda aqui no canal, tá bom? O valor de R$5 é para que você quer fazer uma doação qualquer mesmo, mensalmente. O valor de 25, você além de ajudar, você ainda vai receber no seu celular, no seu computador, cerca de 60 vídeos sobre o Catecismo da Igreja Católica. São aulas completas sobre o credo e sobre os sacramentos, tá bom? Agradeço de antemão a você que desejar ajudar. Mas vamos continuar. Como aplicar esse texto no dia a dia de hoje? Primeira coisa que eu acho que é importante é nós tirarmos essa mentalidade de que parece que Deus nos deixou como órfãos. Aqui diz que Jesus nos instruiu antes de ir embora. E que instruções são essas? São seus ensinamentos. Poderíamos olhar para a palavra de Deus. Quantas pessoas ainda hoje dizem assim, eu sinto que Deus não fala comigo, que Deus não me orienta o que fazer, que Ele não me diz nada. Ora, o Evangelho já fala tudo. Então acho que a primeira coisa que a gente pode fazer isso, nas nossas reflexões, é isso. Precisamos voltar a ler a palavra. Lá existe o completo das orientações. Segunda coisa importante que nós também precisamos entender. É interessante que no versículo 4 aparece a ideia de não se afastar de Jerusalém. Ora, Jerusalém é onde Jesus sofre, Jerusalém é onde existiu o foco da perseguição, Jerusalém os judeus perseguiam os cristãos, mas é interessante que Lucas fala que não é para se afastar de lá. Tudo bem, biblicamente falando, teologicamente falando, existem várias razões do porquê isso. Mas eu trago uma razão espiritual para cá. Não devemos nos afastar da cruz nem das perseguições. Não devemos ter medo daquilo que nos persegue. Não devemos ter medo dos dedos apontados contra nós. Não devemos ter medo das injúrias que se levantam contra a gente. Precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Como dói perceber cristãos que têm medo de serem cristãos em pleno ano 2023. Então isso é uma segunda pista. Outra coisa que é importante também a gente entender é qual a visão de Jesus que nós temos. É o ponto 3. No versículo 6, o povo pergunta, Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Gente, Jesus já havia morrido e ressuscitado. A restauração já está em vigor, já está acontecendo. Mas nós sempre ficamos esperando o quê? O extraordinário. Então não vejo que Deus já está agindo na minha família, na minha casa, no mundo inteiro, no Brasil, enfim. Nós sempre queremos acabar acontecendo o quê? Que a restauração do reino seja conforme nós queremos. E aí fica parecendo que se na minha paróquia está fria, tem brigas, tem discussões, parece que Deus não está agindo, mas Ele já está agindo. Outra coisa que é importante, né, entendermos é que é Deus que tem o controle de tudo. Não somos nós quem mandamos. É por isso que Jesus diz, não convém a gente saber essas coisas, do tempo, a hora, mas é Deus quem manda em tudo. Né? Um quinto ponto que a gente pode trazer aqui é a questão de se nós estamos sendo testemunhas de fato. A gente tem anunciado Jesus pela ação do Espírito Santo. E aí, ligado a esse ponto, eu quero trazer o último, né? Que diz assim, homens, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Ele vai vir um dia. Então é interessante, né? O parado, estático, não está em movimento. Isso não quer dizer alguém que é movimentado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo é ruá, é sopro. Sopro é movimento, é dínamo. Será que nós muitas vezes estamos assim, de braços cruzados, esperando o dia em que Jesus virá de novo? Será que nós não estamos lutando para implantar o reino de Deus no hoje? Será que, amados irmãos e irmãs, nós estamos parados esperando o extraordinário, não estamos servindo, não estamos sendo homens e mulheres missionários? E aí, por fim, faço um comentário teológico, né? Muita gente acha que um dia Jesus virá sobre as nuvens. Essa expressão de estar sobre as nuvens, além de evocar a questão da teofania, é como dizer é um outro ponto que eu posso também dizer para vocês. Para o povo pagão, as nuvens, né, simbolizavam que ali em cima estava a casa dos deuses. Zeus, Afrodite, Hermes e por aí vai, os deuses da mitologia grega. Jesus, estando acima das nuvens, está querendo dizer ele está acima do que qualquer outro deus que o povo acredita. Jesus está acima de tudo. Ele é Deus. E olhar para a ascensão é entender que temos esperança. Aquele que veio se encarnou, ele volta para o céu, abrindo para nós o céu. De fato, hoje o céu está aberto. Eu e você
podemos sonhar com o céu. Mas para isso, não cruze os braços. Não cruze, mas ajudemos a implantar o reino aqui na Terra. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Que Deus te abençoe e até mais.